vou conversar com vocês sobre o resumo de maio. O resumo de maio, eu escolhi um texto clássico. E, além disso, um texto maravilhoso, que é O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. O Povo Brasileiro é um texto que todo mundo deveria ler. Eu, inclusive, vocês vão ver, eu coloco aqui, né, a fonte para vocês, está aqui, ó, em azulzinho, Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, A Formação e o Sentido do Brasil, o PDF. Vocês deveriam lê-lo. Ele é fundamental para qualquer estudo na área em que nós estamos caminhando. Né? E ele tem esse capítulo que eu escolhi para vocês resumirem, chamado O Cunhadismo. É um capítulo muito interessante que explica muita coisa da nossa formação histórico-cultural. Né? Tem uma abordagem muito interessante de algo que a gente até intuitivamente conhece, mas vocês vão ver. Bom, mas vejam, o primeiro parágrafo diz assim: a instituição social que possibilitou a formação do povo brasileiro foi o cunhadismo, velho uso indígena de incorporar estranhos à sua comunidade. Consistia em lhes dar uma moça índia como esposa. Assim que ele a assumisse, estabelecia automaticamente 1000 laços que o aparentavam com todos os membros do grupo. Né? Claro, passa a ser alguém da família. Por isso o Darcy cunha, perdão com o trocadilho, o Darcy cunha o termo cunhadismo. Né? E aí ele faz uma explicação desse processo nesse pequeno capítulo, é um pequeno capítulo, ele tem aí 4 páginas, né? E explica muita coisa da nossa estrutura. Né? Essa ideia de alguém que é casado com alguém da minha família e se torna alguém da família. Essa estrutura muitas vezes é utilizada em cidades do interior, até hoje. Né? Em cidades do interior, para se casarem figuras de 2 famílias próximas, para que não tenha forasteiro de olho em terra de ninguém. Né? Isso é muito, muito visto, muito mais comum do que parece. Foi como eu disse para vocês, não que fosse novidade. Eu sei, imagino que vocês tenham conhecimento disso, mas é interessante como o Darcy organizou para a gente num espaço tão pequenininho. Né? E aí ele começa a organizar. Desculpa, eu estava tentando achar uma outra palavra, já que eu já tinha usado organizou, mas não tem uma palavra melhor. O processo todo. Basicamente, o texto se passa em torno disso. Ele faz o registro aqui de como funcionava entre os índios, e aí ele faz algumas referências a alguns pensadores anteriores que vão fazendo referência a isso também. Né? Aí, nesses trechos, é que vem a sabedoria de vocês para puxar o resumo. Senão, você vai praticamente pegar e copiar tudo. Você não precisa pegar todos esses detalhes. Para cortar pau de tinta, para não sei o quê, para... Não! Você vai fazer referência, né? O texto mostra como os europeus tinham vários casamentos, e isso recrutava-se mão de obra de forma mais fácil, porque aumentava o parentesco, né? Tornava-se uma coisa familiar. Né? Eu ia falar quase familiar, não, mas familiar mesmo. Né? E aí ele vai fazendo o que o Darcy constrói no Darcy, né? Parece que é meu amigo, né? O que o Darcy Ribeiro constrói dentro desse capítulo é exatamente como isso acabava sendo, de certa forma, útil para ambos. Né? Tanto para o lado dos europeus, quanto para o lado dos indígenas. Né? Aqui, já falei isso com vocês em outro texto, aqui está escrito os índios, né? Aqui no último parágrafo, mas vamos lembrar, vamos aprender que o termo hoje a ser utilizado são indígenas, né? Os indígenas, assim como não evitar escravos, escravizados. Né?